Bem, eu quero convidá-los a pegar a Bíblia de vocês e abrir comigo no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 24. E o tópico que foi atribuído a mim, que vocês sem dúvida viram no folheto da conferência, que está intitulado Começando com Moisés, e subtítulo Cristo em todas as Escrituras. E então, se vocês reconhecem isso, isso está vindo de Lucas capítulo 24. Então eu quero começar lendo esta passagem, e quando vocês se voltarem para ela, eu quero começar apenas dizendo isso, que a Bíblia inteira é sobre o Senhor Jesus Cristo. O Antigo Testamento diz que Ele está vindo. Os Evangelhos dizem que Ele está aqui. O livro de Atos o proclama. As epístolas explicam Ele. E o Apocalipse diz que Ele está voltando. Essa é a Bíblia em poucas palavras. Os primeiros versículos da Bíblia dizem: no princípio Deus criou os céus e a terra. Nós sabemos que esse é o Senhor Jesus Cristo, o agente de Deus na criação. João 1, versículo 3 diz: tudo o que existe foi criado por Cristo. E Colossenses 1,16 diz que todas as coisas provêm dele, por ele e para ele. Então, o último verso na Bíblia, Apocalipse 22, versículo 21. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com vocês, amém. Essas são as pontas do livro ao redor de toda a Bíblia. Então, toda a Bíblia é um livro, é tudo sobre Ele, o Senhor Jesus Cristo. Então, é isso que nós vamos falar nesta noite. Então, eu quero começar a ler no versículo 13, essa passagem que vocês conhecem, a estrada para Emaús. E começando no versículo 13, nós vamos ler: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. O cenário é o próprio dia da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Estes 2 discípulos na estrada para Emaús, eles ouviram relatos de que o corpo de Cristo tinha sumido, que ele havia sido ressuscitado, e eles agora estão deixando a cidade. Como eles estão saindo, estão voltando para casa em Emaús, sem dúvida, eles estão abatidos. Na verdade, vamos descobrir mais tarde que eles estão muito abatidos e tristes, porque é isso em que eles colocaram a esperança. As coisas não saíram do jeito que eles pensavam que ia sair. Eles pensaram que iam redimir Israel e estabelecer o governo messiânico, e isso simplesmente não aconteceu. Então, Emaús fica a 7 milhas, isso é importante, 7 milhas a noroeste de Jerusalém. Versículo 14, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Isso se refere à última semana da vida do nosso Senhor, e as provações, e a crucificação, e o seu sepultamento. E esses 2 homens estão simplesmente envolvidos nessa conversa, eles estão tentando resolver isso na própria mente deles. O que nós perdemos? O que deu errado? O que nós não entendemos? E o versículo 15, aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. O próximo versículo nos diz que eles não têm a menor ideia de que este é Jesus. E o versículo 16 diz: os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. E ele diz para eles: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Ele está tentando obter uma resposta deles. E observe no final do versículo 17, e eles pararam, eles simplesmente pararam. Eles estão em um estado de choque. E diz que eles ficaram entristecidos. Quer dizer, eles estão tão assim para baixo que eles estão como se estivessem jogando handball contra o meio-fio. Quero dizer, eles estão no fundo. E um deles, versículo 18, um porém chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Em outras palavras, onde diabos você esteve? Todo mundo sabe o que aconteceu. Versículo 19, e ele lhes perguntou: quais? e explicaram. Isso é tudo uma armação. E eles lhe disseram:
as coisas sobre Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes, as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Mas esperávamos que ele ia redimir Israel. Em outras palavras, eles queriam que ele quebrasse o jugo da opressão romana e restabelecesse a teocracia de Israel. Na verdade, além de tudo isso, é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres das que convosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres. Pedro e João foram lá, mas não o viram. Agora, Jesus, ele se intromete e diz, versículo 25, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Então, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes os primeiros 5 livros da Bíblia e com todos os profetas que se referem ao restante do canon das Escrituras do Antigo Testamento. Ele explicou a eles as coisas concernentes. Ele mesmo em todas as Escrituras. Você não teria gostado de fazer parte daquele pequeno grupo de estudo da Bíblia? Eu teria. Pense nisso, isso é Jesus ensinando a respeito de Jesus. Isso é o melhor que podia acontecer. Ele é o maior expositor que já caminhou pela Terra ensinando sobre o maior assunto que existe no universo. Esta é a palavra viva, expondo a palavra escrita. Isso é Jesus pregando a respeito de Jesus. Então, o que eu quero que vocês tirem disso? Para onde ele os levou? Onde ele se revelou de si mesmo? É muito claro que ele se vê como o tema central de todas as Escrituras. Aqui vemos a primazia, a centralidade do Senhor Jesus Cristo. Então eu quero que vocês observem 3 coisas comigo ao examinarmos esses versículos. Número 1, eu quero que vocês vejam a perfeita unidade das Escrituras. Jesus aqui estabelece uma base muito sólida. Versículo 25, ele fala, porque vocês são tão tardios de coração para crer tudo que os profetas disseram. Você entende? Jesus entendeu que todos os profetas falaram uma só voz. Que eles nunca se contradizeram. Que como os profetas falaram e como está registrado nas Escrituras, existe uma perfeita unidade, uma perfeita harmonia. Nenhum profeta contradiz outro profeta. Eles falam uma mensagem, uma verdade. Depois vemos no versículo 27, e começando por Moisés, que escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, e com todos os profetas, isso está na nossa Bíblia, de Josué até Malaquias, a totalidade de todos os 39 livros do Antigo Testamento. Ele explicou a eles as coisas concernentes a si mesmo. Observe, em todas as Escrituras. Os profetas falaram, versículo 25, é o que está registrado nas Escrituras no versículo 27. A palavra Escritura significa simplesmente os escritos. Vem da palavra grega graphe, que usamos gráficos no idioma português. Então Jesus está se referindo aqui ao escrito da palavra de Deus. Então, Jesus está afirmando
a perfeita unidade da Escritura, de Moisés até Malaquias. Tudo se encaixa. Aqui nós vemos a perfeita unidade no Antigo Testamento, conforme afirmado pelo nosso Senhor, que só existe uma origem do mundo. Existe apenas uma entrada do pecado e da morte na raça humana. Existe apenas um diagnóstico do problema do homem. Só existe um e-mail de salvação. E é um padrão de moralidade. Existe uma imagem para a família. Existe um fluxo da história humana. Existe um fim para a era. Existe um julgamento final. Há um estado final e eterno. Tudo é ensinado com precisão abrangente, mas perfeita nos livros do Antigo Testamento. E quando o Novo Testamento foi escrito, ele simplesmente foi uma extensão com perfeita continuidade do que estava sendo ensinado no Antigo Testamento. Então, essa é a primeira coisa que extraímos disso. E daquilo no Antigo Testamento, lá está apenas uma forma de salvação, e é a mesma forma de salvação que nós encontramos no Novo Testamento. Onde quer que alguém já tenha sido salvo no planeta Terra, como discutimos no início da pergunta e respostas, é somente pela graça, somente pela fé e somente em Cristo. Eles aguardavam a vinda de Cristo, assim como nós olhamos para a vinda de Cristo. Mas, a qualquer hora e a qualquer lugar, alguém que já foi convertido e trazido para o reino de Deus, é somente pela graça, somente pela fé em Cristo. Então, essa é a unidade perfeita das Escrituras. Mas, em segundo lugar, eu quero que vocês observem a mensagem central das Escrituras. E eu quero que nós vejamos os versículos 25 a 27 mais uma vez. Então lhes disse Jesus. Ele afirma, ele mesmo, ele é o tema principal de toda a Escritura. Então, ele diz no versículo 25, ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Bem, o que eles deveriam crer? E o próximo versículo abre e Jesus disse, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Há três palavras-chave no versículo 26. Convinha, padecesse e glória. E Jesus, ele está explicando a eles que foi absolutamente necessário que Jesus sofresse primeiro, antes de entrar na sua glória. E no versículo 27, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito se constava em todas as Escrituras. Jesus está colocando seus braços em volta de todo o Antigo Testamento. Expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Ele entendeu que o tema abrangente principal de todo o Antigo Testamento é a pessoa e a obra de Cristo. E isso não é a primeira vez que Jesus faz tal declaração. Em João capítulo 5, versículo 39, Jesus disse, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas, se referindo às Escrituras, são elas mesmas que testificam de mim. Em outras palavras, toda a mensagem da Bíblia é um dedo apontando para o Senhor Jesus Cristo. Está testificando de Cristo. É por isso que Paulo podia dizer em 1 Coríntios 1, 23, nós pregamos Cristo crucificado. E é por isso que ele diz em 1 Coríntios 2, versículo 2, pois eu determinei não saber nada entre vós, exceto Jesus Cristo e este crucificado. E é por isso que ele podia dizer aos Colossenses, em Colossenses 1, 28, nós proclamamos Ele. Agora diríamos, agora espera um minuto, Paulo, você ensinou todo o conselho de Deus, você ensinou todas as 10 áreas da teologia sistemática. E nós temos as 3 epístolas que Paulo escreveu, e nós sabemos que Paulo pregou e escreveu sobre a bibliologia, teologia própria, a cristologia, pneumatologia, angelologia, antropologia, a amartiologia, soteriologia, eclesiologia, escatologia. Ele ensinou toda a jogada da teologia. E ainda Paulo diz,
Eu decidi não saber nada entre vós, exceto Jesus Cristo e este crucificado. Sim, e ele, no entanto, ensinou todas essas outras áreas da teologia. Como isso se encaixa? Todas as linhas da teologia de Paulo se cruzaram no cume, no ponto mais alto, na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. Até o Pai disse: este é o meu Filho amado, escutem Ele. E até mesmo o Espírito Santo que entrou no mundo, e Jesus disse que veio para trazer à nossa lembrança as coisas que Ele falou. E na grande comissão nós devemos sair e fazer discípulos, batizá-los e ensiná-los todas essas coisas que Cristo ordenou. Então, Jesus é colocado no auge da mensagem das Escrituras. E ele é colocado no auge de todas as linhas da teologia. E enquanto nós pregamos o pleno conselho de Deus, é Jesus Cristo que nós estamos apresentando. Bibliologia é, na realidade, a palavra de Cristo. Teologia própria. Jesus é a imagem do Deus invisível. Ele certamente é o coração da cristologia. Pneumatologia, ele é o Espírito de Cristo. Angelologia, Jesus diz que eles estão ministrando a Ele. E somos feitos à própria imagem de Deus. Em Cristo, isso é antropologia. E etc, etc. Até a escatologia e o retorno do Senhor Jesus Cristo. Então, ao chegarmos ao Antigo Testamento, não nos surpreendemos que Jesus faça uma declaração tão ampla como esta, que, começando com Moisés e com todos os profetas, eles testificam dele, e que ele se explicou em todas as Escrituras. Então, o que nós tiramos disso? Bem, a primeira coisa que eu quero dizer é que eu não acredito que Jesus está ensinando que ele está em cada texto do Antigo Testamento. Não é isso que ele está ensinando. A estrada para Emaús, o versículo 13 nos diz que ela tinha 7 milhas. A pessoa normal, assim, ela caminha 1 milha, ela leva 17 minutos para caminhar 1 milha. A caminhada total teria sido de 119 minutos, o que é menos de 2 horas. E essa não foi uma caminhada até o Polo Norte. Essa foi uma caminhada até Emaús. Então Jesus, ele só teve tempo para falar dos pontos altos, para falar dos picos das montanhas. Então Jesus, ele nem teve tempo de ir assim em cada nuance do Antigo Testamento neste texto. Na verdade, é preciso, para ler todo o Velho Testamento, a pessoa normalmente leva 40 horas. Jesus teve talvez 1h30. Então ele só podia se dirigir aos principais lugares onde ele seria encontrado. Então, onde nós devemos procurar o Senhor Jesus Cristo? Bem, ele diz no versículo 26, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Eu primeiro desejo comentar sobre a palavra convinha. Convinha que ele padecesse, convinha que ele padecesse para ele entrar na glória, porque o Antigo Testamento havia profetizado sobre essas coisas. E tudo passará, mas a palavra do Senhor, do nosso Deus, permanece para sempre. E tudo que foi registrado no Antigo Testamento das profecias da vinda do Senhor Jesus Cristo, era preciso que fossem cumpridas com grande precisão. Agora, Jesus, de acordo com o versículo 26, se dirigiu às partes do Antigo Testamento que predisse e prefigurou que era necessário que ele padecesse. Essa foi a parte que eles tinham perdido, essa foi a parte que até os discípulos perderam. Eles viram apenas a glória. Eles não viram os gemidos e a crucificação. Então Jesus agora, ele precisa corrigir
o mal entendido deles, antes que ele entre na sua glória. O Antigo Testamento afirma novamente que ele precisava sofrer, e o seu sofrimento é inclusivo no seu pecado, substituto na morte, na cruz do Calvário. Bem, onde no Antigo Testamento encontramos os sofrimentos do Senhor Jesus Cristo. E começa em Gênesis 3, versículo 15, o protoguelion, a primeira menção do Evangelho. O próprio Deus é o pregador no jardim, e a congregação é o diabo, a serpente. E Deus proclama que o calcanhar da semente da mulher precisa ser ferido, mas ele esmagará a cabeça da serpente. Mas ele será ferido e ele sofrerá. Mas ele vai se recuperar desse sofrimento, e mesmo nisso está um prenúncio da ressurreição. Então, havia o animal no jardim que deveria ser morto e esfolado, em ordem para vestir Adão e Eva, e isso também é um prenúncio do sofrimento do Senhor Jesus Cristo. Então, Gênesis 4, o sangue do sacrifício de Abel precisa ser derramado para que seja um sacrifício melhor e mais aceitável. O carneiro foi pego no matagal, precisava ser oferecido por Abraão em Gênesis 22. E foi um prenúncio do sofrimento do Senhor Jesus Cristo, um sofrimento substitutivo. E o cordeiro pascual precisava ser morto, e o sangue precisava ser aplicado aos lintéis da porta, mas deveria haver uma morte daquele que é inocente em nome daquele que é culpado. Todo o sistema de sacrifício levítico foi um prenúncio dos sofrimentos do Senhor Jesus Cristo. Em Levítico 1-5, nós lemos que o chefe da casa precisava matar um jovem touro e precisava oferecer o sangue, ele precisava esfolar a oferta queimada. Existe um sofrimento no Antigo Testamento em prenunciar a vinda de Cristo. O cordeiro precisava ser morto no dia da expiação. A serpente de bronze precisava ser levantada no deserto. O homem amaldiçoado precisava se pendurar em uma cruz. Em Deuteronômio 21, e o filho maior de Davi devia clamar no Salmo 22:1, meu Deus, por que me desamparastes? E este salmo continua falando sobre o sofrimento deste. Ele estaria cercado por muitos inimigos que são como leões rugindo. Eles precisavam perfurar suas mãos e os pés, eles deviam contar os seus ossos, eles precisavam dividir as suas vestes. Foi predito no Antigo Testamento sobre seus sofrimentos, que ele precisava ser traído por um amigo que comeria pão com ele. Ele deveria ser traído por 30 moedas de prata. Ele não precisava ter, ele não teria nenhum osso quebrado, ele deveria ser perfurado e visto como um espetáculo. As passagens do servo Senhor em Isaías 42, 49, 50, 52 e 53 falam de como ele deveria sofrer. Ele precisava ser desprezado. Ele precisava ser odiado pela nação. Isaías 49, 7, ele precisava dar as costas para aqueles que iriam golpear ele. E ele precisava ser machucado, diz Isaías 52, 14. Says in Isaiah 52:14, ele precisava ter sua aparência toda deformada, mais do que qualquer homem. Isaías 53, 3. Ele precisava ser desprezado, ele precisava ser abandonado pelos homens. Mesmo versículo, ele precisava ser um homem de dores, ele precisava estar familiarizado com a dor, ele precisava suportar os pecados, carregar as nossas dores e carregar as nossas tristezas. Ele precisava ser transpassado pelas nossas transgressões, ele precisava ser esmagado pelas nossas iniquidades, ele precisava sofrer o nosso castigo e sofrer açoites. Ele precisava ser oprimido, ele precisava ficar aflito, ele precisava ser cortado da terra dos vivos. O tempo não nos permite esta noite percorrer todo o caminho por intermédio de cada parte do Antigo Testamento, mas basta dizer a esta mensagem clara de que este Messias,
que viria. Ele precisava sofrer rejeição, ele precisava sofrer a morte, ele precisava ser aquele que seria derrubado antes dele entrar na sua glória. E isso é o que os seus próprios discípulos perderam. Isso é o que estes 2 discípulos perderam. Isso é o que nós entendemos mais claramente à luz do Novo Testamento das Escrituras. A mensagem da cruz é uma mensagem ofensiva. A mensagem da cruz é um dos sofrimentos do Senhor Jesus Cristo. Ao sangrar e morrer no lugar dos pecadores, Ele deu a sua vida em resgate por muitos. É uma mensagem de grande tristeza e sofrimento por suportar o pecado que percorre todo o Antigo Testamento. Mas também no versículo 26, nós enxergamos que era necessário também para que ele entrasse na sua glória. O seu sofrimento não foi o fim da história. O sofrimento foi simplesmente o meio pelo qual ele entraria na glória. Porque após a sua rejeição, haveria o seu reinado. E seguindo a sua morte, haveria a sua coroa. Em Isaías 53, versículo 10, lá fala tão claramente desta necessidade profética de que ele entrasse na sua glória após o seu sofrimento. Nós lemos, ele verá sua descendência. Isso é estranho. Um homem será morto, mas ele verá a sua descendência. Ele, referindo-se a Deus, Pai, prolongará os seus dias, se referindo ao seu Filho, o Filho de Deus. A boa vontade do Senhor prosperará em suas mãos, como resultado da angústia da sua alma. Ele verá e ficará satisfeito. Versículo 12 de Isaías 53. Eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Daniel 7, versículo 14, fala dele entrando nessa glória. Ao se aproximar do ancião daqueles dias, ele diz, foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará. Essa também é toda a mensagem do Antigo Testamento. É basicamente 2 partes. É o seu sofrimento e a sua glória. E no curto tempo que Jesus teve na estrada para Emaús, ele colocou seus braços em volta de todo o Antigo Testamento. Ele disse, está cheio da mensagem do Evangelho. Está cheio da mensagem sobre mim. E embora Cristo não seja o assunto de todas as passagens do Antigo Testamento, ele é o orador em cada passagem do Antigo Testamento. E cada passagem do Antigo Testamento desempenha o seu papel como colocar tijolos em uma parede para apoiar toda a mensagem de que o Senhor Jesus Cristo, o Messias, o Filho de Davi, a semente da mulher, a semente de Abraão, ele está vindo e ele trará salvação para o seu povo. E isso é exatamente o que os apóstolos saíram no livro de Atos e proclamaram. Eles simplesmente pregaram o Antigo Testamento, porque não havia nenhum Novo Testamento naquela época. E enquanto pregavam a Cristo, eles usavam o Antigo Testamento para pregar a Cristo e milhares foram convertidos. Pedro, no dia de Pentecostes, o que ele fez? Ele citou Joel 2, 28 a 32. O último versículo diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pedro, então, entra em uma exposição. Qual é o nome do Senhor? E ele vai dizer que é Jesus, o Nazareno, um homem atestado por Deus com muitos sinais e maravilhas, que foi morto, mas Deus os ressuscitou dos mortos. E ele então vai para o Salmos 16, versículo 8 até o 11. E ele então vai para o Salmo 132, versículo 11. Então ele volta para o Salmo 16. E ele então vem para o Salmo 110, versículo 1.
O Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha destra, até que eu faça os teus inimigos um escabelo para ti. Todo o sermão no dia de Pentecostes, que ele proclamava o evangelho da pessoa e da obra de Cristo. Joel, foi Salmo de 116, Salmo 132, Salmo 110. E se tivéssemos tempo esta noite, o que não temos, mas poderíamos ler o capítulo 3 de Atos e aquele grande sermão que Pedro pregou após ele ter curado o homem coxo. É apenas uma exposição de Cristo no Antigo Testamento. E o que Estevão faz em Atos 7, como ele está diante do Sinédrio, ele caminha por intermédio de todo o Antigo Testamento e conduz ao Senhor Jesus Cristo. E em Atos 8, o etíope, eunuco e Filipe sobe na carruagem e o que você está lendo? E ele está lendo Isaías 53. Você entende o que está lendo? Não, a menos que alguém explique. E aqui diz que ele pregou Jesus para ele usando o Antigo Testamento. E vemos o mesmo no campo missionário, com Paulo, enquanto ele prega pela Galácia. E quando ele vai a Tessalônica, em Atos 17, ele vai até a sinagoga e explica a eles o Senhor Jesus Cristo em todo o Antigo Testamento. Então, o que Jesus está fazendo aqui na estrada para Emaús é o que nós devemos entender. Que o fio que atravessa o Antigo Testamento é a vinda do Senhor Jesus Cristo para este mundo. E Ele está lá na profecia. E Ele está ali. E Ele está lá em prenúncio. E Ele está lá de muitas maneiras diferentes. E Ele está lá nas cristofanias. Isto é a mensagem central do Antigo Testamento. Se você lê o Antigo Testamento e não enxergar o Senhor Jesus Cristo, você está lendo o Antigo Testamento em uma sala escura com seus olhos fechados e a Bíblia de cabeça para baixo. E você tem viseiras e óculos de sol no topo assim da cabeça. Agora, finalmente, qual é a resposta adequada? Eu quero que vocês leiam o versículo 32 e eu vou rapidamente embrulhar isso aqui. Eles continuam em Emaús e Jesus dá a aparência de que ele vai continuar sua jornada. E eles imploram e persuadem ele a ficar. E então Jesus fica com eles e realmente lhes serve comida. Então de repente desaparece. Versículo 31. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Ele desapareceu da presença dele. O versículo 31 diz, ele desaparece. É como quando ele apareceu no cenáculo. Ele não abriu a porta, ele apenas andou direto pelas paredes, e ele simplesmente apareceu no cenáculo. Ele apenas apareceu na estrada para Emaús. E agora o seu corpo ressuscitado, ele simplesmente desaparece. Observe o que eles disseram no versículo 32. E disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Você quer que o seu coração esteja em chamas pelo Senhor Jesus Cristo? Você quer ter zelo por Deus? E você quer sair da mornidão? Você quer ser iluminado por Deus? E você quer ter um pulso espiritual e um batimento cardíaco espiritual? Você quer ser capaz de dizer, o meu coração está ardendo por Deus e ardendo pelo Senhor Jesus Cristo? Então leia o Antigo Testamento e deixe Jesus mostrar a você Ele mesmo no Antigo Testamento. E leia o Novo Testamento e veja uma luz maior do Novo Testamento brilhar sobre o Velho Testamento. Mas o que é importante é que você enxergue Jesus. O que é importante? O principal é manter a principal coisa, a coisa principal. E o principal, a coisa principal na Bíblia é a vinda do Senhor Jesus Cristo em uma missão de salvação, em uma missão de redenção, que Ele salvaria o seu povo dos seus pecados. E como nos encontramos aqui esta noite, nós reunimos tantas pessoas juntas aqui em um salão, e eu acredito que nem todos nasceram de novo.
Se você se encontra aqui nesta noite, e se você veio e teve a consciência de que você nunca creu no Senhor Jesus Cristo, e que você nunca entregou a sua vida a Cristo, eu convido você a crer em Cristo essa noite. Ele entrou neste mundo nascido de uma virgem, ele viveu uma vida perfeita e sem pecado, ele viveu a vida que você e eu nunca poderíamos viver, e a sua justiça perfeita é o que é acreditado para a nossa conta quando cremos em Cristo. Ele foi qualificado para ir à cruz, e lá ele ressuscitou dentre os mortos depois da cruz do Calvário, e Deus transferiu o pecado de todas as pessoas que jamais acreditariam nele, e ele transferiu esse pecado para Cristo. E ele que não conheceu o pecado, Deus foi feito pecado por nós, ele sofreu, sangrou e morreu naquela cruz. Ele deu a sua vida para que você e eu pudéssemos ter vida. Ele derramou o seu sangue para fazer a única expiação pelos nossos pecados. Ele foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles o tiraram daquela cruz, tendo feito a expiação pelos pecadores. Eles o enterraram em uma tumba emprestada, e no terceiro dia ele ressuscitou dos mortos. E então ele entrou na glória no dia da sua ascensão. Ele agora está sentado à destra do Deus Pai. E a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você precisa acreditar naquele que sofreu na cruz do Calvário. Ele sofreu a ira de Deus no lugar daqueles por quem ele carregou seus pecados. E ele agora está na glória. E se você entregar sua vida a Jesus Cristo, ele o levará para a glória um dia, quando ele retornar ou quando você morrer. Não há salvação em nenhum outro nome, pois não há outro nome debaixo do céu dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Há um Deus e um mediador entre o Senhor, um Deus e um mediador, que é o Senhor Jesus Cristo, que deu a sua vida pelo resgate de muitos. Se você vai entregar a sua vida a Jesus Cristo, se você negar a si mesmo, tomar a sua cruz e se tornar um seguidor de Cristo, se você entrar pela porta estreita que conduz ao reino de Deus, se você der esse passo decisivo de fé e se entregar e se submeter a sua vida ao senhorio de Jesus Cristo, ele receberá você. E um dia, quando você morrer, ele vai te levar para casa para estar com ele na glória. E ele está preparando um lugar para todos aqueles que vão entregar as suas vidas a ele. Esta é a mensagem do Antigo Testamento. Esta é a mensagem do Novo Testamento. Esta é a mensagem de toda a Bíblia. Que o nosso amoroso e gracioso Deus providenciou salvação na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. E Jesus, enquanto caminhava na estrada para Emaús naquele dia e olhou para as Escrituras com aqueles 2 discípulos, ele disse: eles testificam de mim e eles falam do meu sofrimento e da minha glória. E que vocês saibam o que é entrar no reino de Deus e entrar na sua glória um dia, quando ele vier por vocês. Oremos. Pai Celeste, agradecemos ao Senhor pela preeminência do Senhor Jesus Cristo em todas as Escrituras. Nós te louvamos porque ele sai das páginas até mesmo do Antigo Testamento como a mensagem central, como objeto da nossa fé, como Salvador e Senhor. E Pai, obrigado por ter aberto os nossos olhos, para que pudéssemos enxergar nossa necessidade por Cristo e enxergar quem é Cristo. E para qualquer um aqui esta noite que nunca chegou à fé em Jesus Cristo, ó Deus, eu oro para que esta noite seja esta noite, aquela noite em que eles entregam suas vidas a Cristo e entram no reino de Deus. Pai, nós oramos isso em nome de Jesus. Amém.